dia, turma do segundo ano! Professora Regiane com vocês aqui. Como a professora Genô avisou, ela tirou uns dias de férias merecidos e eu vou ficar com vocês aqui trabalhando ciências e matemática. Preciso muito da ajuda de vocês aí, professores, professoras, responsáveis e criançada. Toda a turma do Oráculo aqui comigo, o pessoal lá de Libras e quem vai me ajudar aqui nesta aula? Bom dia, segundo ano, eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula aí de ciência junto com vocês. E a professora Regiane, muito obrigada, professora, pelo convite para acompanhar essa aula com você. Obrigada a eu, e elas já estão colocando ali ó, um monte de bom dia, um monte de bom dia. E por favor, continuem aí com a gente que a gente precisa de vocês. Vamos Sim. lá saber da habilidade? Vamos! Bora lá! EF02CI04. Observar e descrever características de plantas e animais, tamanho, forma, cor, fase da vida e local onde se desenvolvem, que fazem parte do seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que vivem. Isso, lembrando aí que a professora Genovinha trabalhando os animais e ela deixou aí essa aula pronta relacionada aos animais, não é? Porque aqui a gente teria plantas, criançada, mas nós estamos aqui nos animais. Lembrando que a habilidade do currículo paulista, não é? Então a gente está tudo aí dentro do que... Tá desse lado? Veio pra cá, pronto. Vamos para as reflexões. Olha lá, elas estão no Bom Dia, segundo o ano G, da Proana Rocha com a gente. Obrigada. A gente vai falando aí aos pouquinhos, não é? Da criançada e dos professores, as salas, as turmas, as escolas, enfim. A gente vai aos pouquinhos aqui falando. Olhando para essa imagem, Fran, quantos animais a gente tem ali, hein? Sim. Bastante coisa, não é? Quem é aquele Bastante. ali que está olhando para a menininha com cara de meio assustado, meio bravo? Um gorila. Um gorila. Temos ali os gatinhos. E também o quê? As galinhas ali comendo, não é? Continuando então aí na linha dos animais. Bastante coisa para a gente ver por aqui. E hoje a gente vai começar aí de um jeitinho diferente, não é? A gente tem uma fábula e aí já vão prestando atenção aí, né? Nas características desses dois animais que vão aparecer na fábula, criançada. Que a gente vai observar justamente do que eles se alimentam. Mas para a gente pensar nisso, a gente vai contar aí a historinha para vocês, tá bom? Bora lá! Um dia, então a gente tem a cegonha e a raposa. Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles, líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida machucando seu bico e não comendo nada. Olha lá, a cegonha, né, a raposa. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti. E aí, Fran, a gente olhando aí para os nossos animais da história, criançada, eles conseguiram comer? O que vocês acham?
eles conseguiram? A gente lendo ali no decorrer da história, deu para perceber que eles conseguiram comer? Tanto quando um convidou, quando a outra convidou, foi possível comer? Vão colocando aí no chat, mas nós vamos mostrar por aqui, não vamos? Vamos. E a gente vai mostrar olhando para a nossa fábula, pensando nela mesmo. Quem convidou primeiro, Prof. Fran? A raposa. Elas estão colocando lá, não, isso mesmo, a raposa. Né? A raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar e preparou o quê? Uma porção de comidas moles e líquidas, criançada. Pensando na cegonha. Olha lá. Olha o bico aqui da cegonha, hein? Olha aqui o bico dela. Será que ela conseguiu comer? Profran, mostra aí pra gente, por favor, o que você acha? Se a gente pensar aqui, o oráculo vai mostrar aqui pra gente, pensando que aqui é uma pedra. Tá. Não é isso? Olha lá, uma porção de comidas moles que foram servidas sobre uma pedra lisa. Olha o bico lá, a Profran, mostrando o nosso bico improvisado da cegonha. Olhando ali para o bico, foi possível? O bico era fino. Pensa numa coisa mole aí em cima. Até olhando o vidro aí parece que é água mesmo, né? Será que essa cegonha conseguiu comer, criançada? Olha lá. Pois o bico era fino e as comidas eram o quê? Moles. Moles, líquidas. Obrigada, Pro, colocando lá da fábula. Um jeitinho diferente da gente pensar, né? Nas ciências. Profran já mostrou. Mas aí aconteceu o quê? A revanche, não é? O que a cegonha fez com a raposa? A cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. E claro, né, preparou comidas, o quê? Cheirosas e, né, super ali gostosas, apetitosas. E colocou o quê? Em vasos altos e compridos. E aí, vamos pensar na característica deste animal, né? A gente olhando aí para a raposa. Vamos pensar aqui na carinha da raposa. A gente tem uma raposinha aqui, criançada, olhando para o formato, né? Olha lá o formato do focinho, onde está ali a boca da raposa. Será que a raposa, neste vaso aqui, ó, a gente tem uma jarra aqui, que vale como um vaso, que é alto, ó, comprido, o bico da cegonha, entraria aqui, ó, facinho, né? Sim, com certeza. Por isso que a cegonha preparou aqui. Mas, e a pobre da raposa? Ela ia conseguir, Profran? Não, professora. Olha lá, criançada, olha lá. A raposa consegue colocar a carinha dela lá, o focinho, a boquinha para comer? Não. Não. E aí, criançada, a gente pensando, não é? Na característica mesmo de cada animal, se a gente olhar para o formato da boca, os bicos, né? O que acontece? Eles precisam ser da característica do alimento ali que ele vai comer, não é mesmo? Por isso que eles têm cada um uma dieta diferenciada, não é? Então, olha lá, foi possível aos animais comerem, criançada? Tanto a nossa cegonha quanto a nossa raposa? A cegonha, quando ela foi na casa da raposa, ela conseguiu comer? E a raposa, quando foi na casa da cegonha, Isso. conseguiu? Dificultou, dificultou, isso mesmo, não é? Acabou ali que nenhuma das duas comeram, não é? E tem até um ensinamento aí pra gente, não faça pro outro O que não gosta, que façam pra ti, gente, né? A gente não sempre é? fala, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Perfeito! Então, agora
Eu quero que vocês me ajudem aí. Emanuele colocou aqui, não comeram. Isso mesmo, Emanuele. A Estela também colocou lá aqui, não. E agora? Como que a gente responde aqui? Os animais se alimentam da mesma forma? A gente pensando em tudo que a gente viu aí. Coloquem aí no chat pra gente. Eles se alimentam da mesma forma? O Davi, da professora Silvia, já respondeu que não, Pro. Não, perfeito. A gente viu na nossa fábula aí, ó. Não, eles não se alimentam da mesma forma. Por que você acha que existem maneiras diferentes de os animais se alimentarem? Então, eu até dei uma explicaçãozinha ali já, não é? A hora que eu mostrei a raposa e o nosso bico improvisado aqui de cegonha, eu já falei um pouquinho disso. Então, por que será que eles não se alimentam da mesma forma? Coloquem aí no chat pra gente, por favor. O que vocês acham? A gente pensando aí em cada o quê? Cada grupo, né, de animais, cada espécie, né? Eles têm ali, ó, o leão respondeu também não, cada um tem uma boca diferente. Muito bem, é por aí mesmo o caminho. Características físicas são diferentes. Olha lá que legal. Vamos pensar então tudo que a gente tem aí que foram escrevendo. Então a gente pode colocar como, Profran? Cada um. Cada grupo, vamos Cada colocar? grupo também. Cada grupo. Acho que fica legal. Cada grupo de animais, certo? Certo. Cada grupo de animais possuem, né? Cada grupo possui ou possuem? Possuem. Cada grupo de animais possui sua característica. Sua própria, vamos colocar própria? Isso. Que aí a gente consegue sua própria característica. Dieta alimentar? O que você acha? Também. Alimentação específica, responderam. Dieta alimentar. Gostei dessa palavra, que nem a gente. Dieta alimentar. Cada grupo, então, possui sua maneira. Cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Por causa das características mesmo físicas. Quem colocou ali pra gente? Eu vi que tinha subido essa questão. Sim, mas já passou. Já passou. Giovana colocou, porque eles gostam de comidas diferentes, né? Alimentação específica. Eu acho que o importante, criançada, é a gente pensar justamente nisso. Que cada grupo de animal ali, dependendo mesmo da característica, vai comer um determinado alimento. Isso faz parte ali mesmo de cada grupo de animal, ok? Colocaram muito bem aí, acho que deu pra gente entender com a nossa fábula, não é? Sim. Que bicho é esse aí, Pro? Será que eles vão colocar lá pra gente? Ah, com certeza. A Alicia colocou, eles se alimentam diferente. Sim. Isso mesmo. Os alunos lá do Brasílio Machado estão ligados na aula. Que bom, obrigada. Preciso de vocês aí comigo o tempo todo, né, Profran? Precisamos, na verdade, não é? Olhando para o leão. É um leão que a gente tem aí, não é? Olhando para o leão. Quais as características do leão? Vamos relembrar algumas coisas aqui que a gente já viu até em outras aulas. Olha lá, eles estão colocando. Uns são carnívoros, outros vegetarianos? Não, acho que estava falando dos animais no geral, né? Alguns tá. animais comem carne. Isso mesmo. Outros não. Dependendo do grupo de animal, né? É até interessante a gente pensar. Olha que linda a imagem ali. Não é? O oráculo colocou bem de pertinho. Ele é feroz. E ele gosta do quê? Já subiu ali, ó. Sim, se alimentam de carne. Eles gostam de carne, isso mesmo. Criançada, só pra gente
passar rapidinho e pensar aqui um pouquinho, dependendo de como cada grupo se alimenta, eles também têm uma forma de serem chamados esses grupos. Os carnívoros, os herbívoros, os onívoros e tem ali outros mais que, neste momento, nós vamos usar essas três aí, esses três grupos. Mas tem mais, viu? Não são só os três, não. É importante a gente saber. Segundo ano D, colocando lá pra gente, o leão come carne. Então, ele é carnívoro. Então, a gente tem aqui o leão. O leão. Olhando para ele ali, olha a boca dele, né? Que bocão. Será que o oráculo consegue colocar bem ali na boca do leão para a gente dar uma olhadinha? Ele gosta de carne, é isso mesmo. E a gente tem aqui, ó. Ó. Tem medo, Profran? Ah, eu não chegaria perto assim, não. É fofo, assim, dá até vontade de fazer carinho, mas eu não. Elas colocaram lá, ele é muito lindo, olha a juba dele. Realmente. Mas olhando, olha lá, né? Justamente, criançada, que vocês colocaram aí muito bem, ó. Por ser carnívoro, ele precisa do quê? De uma boa dentição. Isso, os caninos são muito grandes e fortes, né? Isso, exatamente. Então aqui, apesar dele ter uma alimentação variada, não é só um tipo de carne que ele come, não. Então a gente pode dizer aqui, ó, que ele tem uma alimentação, o quê? E aí? Variada, né? Pensando nos tipos de carne, tá, gente? Ele é carnívoro, né, como estão dizendo. Isso, um tipo de alimentação variada. E ele é carnívoro. Carnívoro. Porque muito bem já colocaram ali, ele come carne, não é? Sabia que dependendo do que ele comer, Profran, olha que interessante, uma curiosidade aí sobre o leão e as leoas também. Dependendo do que eles comerem, eles ficam até 3 dias sem se alimentar, porque aquilo ali já supre a necessidade, as energias que ele precisa, e aí ele fica ali 3 dias sem se alimentar. Depois é que ele vai sair para caçar novamente. Olha só, interessante, não é? E ele tem os horários específicos, né? Geralmente durante o dia ele dorme, descansa, e aí mais pro final da tarde, noite, que ele vai atrás. E ele é isso mesmo, ele é um animal mais o quê? Noturno, não é? E a gente tem que lembrar aí também, né, que a gente já comentou aqui em algumas outras aulas, eu sei a Geno tem falado, dos que estão em zoológicos, que não precisam, na verdade, procurar o alimento, mas estão ali e eu já vou aqui novamente aí falar sobre a extinção. Ele é um animal que está ali na lista, né, de extinção. Então, a gente precisa do quê? Proteger, cuidar. Ainda bem que existem os zoológicos, né, esses centros de pesquisa maravilhosos que cuidam desses animais que já poderiam ter desaparecido. Olha que triste, não é? E este bichinho aí? Quem é ele? Quem é? Que animal é esse? O Enzo coloca lá o rei da selva, o leão. E aí? Está em extinção, isso mesmo, gente. Estão respondendo, professora Regiane, que é o tamanduá. Será que é o tamanduá? Que bichinho bonitinho, não é? Olha só. Isso, elas colocaram muito bem ali. Vou pôr o nome dele aqui já, ó. Tamanduá, isso mesmo. O que a gente pode falar desse bichinho? E olha que interessante, né, pensando na característica, a gente olhou ali para o leão e agora a gente vai olhar para o tamanduá. Vou pedir para o oráculo mostrar aqui para a gente. Olha aqui, Profran. Bem diferente do leão. Isso, criançada, a gente olhando aí para esse formato bem diferente do leão, dá para a gente fazer até aquela comparação da cegonha e da raposa, que são bem diferentes, um com bico, outro com o focinho ali diferente, não é? E aí, com certeza,
a alimentação desse bichinho aqui não é a mesma do leão. Não, e inclusive eles estão respondendo no chat que eles comem formigas. Isso mesmo, ele come formigas. Ele já colocaram ali da língua também que eu vi, ó, língua longa, língua. Isso mesmo. Porque para ele comer esses bichinhos, né, esses insetos que são tão pequenininhos, ele além do, né, desse focinho aqui que ele tem, né, que é bem compridinho, na verdade, ele tem aqui a língua que ele também usa na hora de se alimentar, ele vai ali usando a língua. Já colocaram muito bem, né, que eles se alimentam do quê? De formigas. Alimentam. Estão falando das unhas. Estão dando várias características ai, que no geral. gostoso. Alimentam-se de... Ó, a professora Carmen falou, se alimentam de uma variedade de insetos. Formigas e cupins. Tinha uma professora que mandou cupins também no... Isso mesmo, formigas e cupins. Gente, uma curiosidade desse bichinho, e vou colocar aí no chat, vamos ver quem responde pra gente. Quantas formigas ele come por dia? Quantos cupins ou cupins? Tem ideia? Coloquem aí pra gente. É bem interessante isso, Profran. Eu imagino, eu tô aqui pensando, né? Pelo tamanho dele, pelo tamanho das formigas e dos cupins, devem ser muitos. Isso, vocês acham que é pouco ou é muito? Eu acho que é muito, 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 muito mesmo. A Estela colocou lá formigas, o Theo colocou 1000. Eu acho que é mais. 1000. E aí? Muitos, muito! Elas estão colocando muitas formigas. E aí, tem uma quantidade, gente. A cauda também é uma característica, verdade. Vamos lá, eles colocaram ali 40.000, em média, milhares. Só para a gente ter uma ideia, a média mesmo é 35.000 por dia. Ou de cupins ou de formigas. Ele come pouco ou ele come muito. Mas pensando no bichinho, não é? Que é um inseto tão pequenininho, olha lá, o sugar é fatal. Boas características aí, é isso mesmo, senão ele não ia nem conseguir se alimentar, não é? O Caio colocou muitas. Você acha que isso é pouco ou isso é muito? É o suficiente para a alimentação dele, é o que ele precisa. Por exemplo, para mim é muito, mas para o tamanduá não. 35.000 em média, Em tá, média. gente? 35.000 insetos por dia. E a gente, olhando aí, não é? Conseguimos identificar um pouquinho da dieta dos animais olhando para as características. Olha como é importante a gente observar. Saiam observando aí, criançada. O que será que tal bicho come? Olhando para a característica dele. É legal, é uma forma de pesquisar o que a gente tem ao nosso redor. Não é, Profran? E, aliás, não é? Vão fazendo as pesquisas e mandando para a gente. A Progenô deixou aqui, né, o que a gente aprendeu hoje. Observar e descrever características de animais que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que vivem. Acho que a gente conseguiu, né? Sim. Vamos lá, a foto dela, né, pra gente matar a saudade. Não deixem de fazer o quê, Profran? Responder a avaliação, dizendo o que vocês acharam dessa aula de ciências que você acabou de assistir. Isso mesmo. Sabe o que é interessante que dá para fazer, criançada? Uma lista ali. Então, coloca lá, gato, cachorro, peixe, e vai pesquisando como é que ele come. Por que ele come tal coisa, né? Ah, porque a característica, o formato da boca, o formato do bico, o formato, né, ali, até o focinho influencia nisso. É legal vocês pesquisarem. Vai ter aí um monte de animais, o que eles comem, o porquê que comem aquilo, e vão entender da dieta deles ali, não é? Exatamente. Vão virar aí os pequenos pesquisadores sobre as características dos animais, não é?
E essa aula está terminando. Sim, Não é? Espero que a gente tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês. Mas, criançada, a gente volta daqui a pouquinho. Por quê, Prof. Fran? Porque tem aula de matemática ainda. Porque tem aula de matemática, a Progenô também deixou tudo arrumadinho e a gente vai tentar dar conta aqui de tudo, não é? E nós precisamos de vocês para nos ajudarem, tá bom? Até daqui a pouquinho, a gente volta já já. Tchau!